Pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece, faço parte aqui do site vamistinnabolsa.com.br. Quem quiser é só dar uma olhada aqui no meu perfil para me conhecer melhor aqui. Hoje eu vou falar sobre o Dow Jones, sobre o S&P 500, a tendência da Bolsa Americana. Vamos falar sobre o Ibovespa, né? As ações mais fortes do Ibovespa, quais ações que eu estou esperando para comprar e o que é que a gente espera para a próxima semana no Ibov. Esse aqui é um gráfico semanal do Ibovespa. Vou dizer aqui o modo que como eu trabalho. A gente vai iniciar com o mercado americano. Aqui eu vou utilizar análise técnica, como todo mundo sabe, e eu vou iniciar aqui com o Dow Jones. Desde o último fundo aqui, em 2009, né, março de 2009 aproximadamente, o mercado americano vem subindo fantasticamente aí, devido aos estímulos monetários do Federal Reserve. Né? Como todos sabem, o Banco Central americano está aí, tem um pacote de estímulos na economia e, como todo mundo sabe também, um dia esse pacote aí, o governo americano vai começar a dar uma arrefecida na economia, vai começar a tirar os estímulos. Esse mês de janeiro a gente acaba com um candle de baixa, um engolfo de baixa aqui, né, engolfando aqui o mês de dezembro, um mês com um candle bastante pessimista para quem está comprado. Se a gente perder essa mínima daqui, a gente pode ter tudo para dar continuidade a essa queda e buscar patamares mais baixos aqui no mercado americano. Obviamente que isso vai acabar fazendo com que outros mercados, os mais fracos, caiam mais ainda. Então, o Dow Jones tem como alvo, deixa eu colocar uma linha aqui. Inicialmente, a gente tem essa linha aqui, né? Essa linha azul clara aqui, como possível alvo inicial, na faixa aqui dos 14 mil pontos aproximadamente, o que já daria, né? Só essa queda aqui já daria uma boa realização. Esse alvo aqui se dá por causa disso aqui, que foi o último topo. Foi o topo lá de 2007, é o topo lá do subprime, né? No mercado americano. Então, essa região aqui, que é uma região de resistência, se o mercado começar a cair, deve encontrar essa região como suporte, muita gente deve entrar aqui comprando. A gente tinha essa região aqui que era o último topo, essa região aproximadamente dos 15.550 pontos, agora a gente deve estar tocando essa região. Se a gente não começar a voltar a subir a partir daqui, a gente tem tudo para buscar esse patamar aqui como suporte. Para quem estuda Fibonacci, sabe que o mercado ele tem as suas retrações. Então, desde o último fundo até esse último topo formado aqui, se for configurado realmente esse topo de dezembro, então a gente tem a retração de 382 de Fibo, aproximadamente aqui em 12.700 pontos, ou seja, 38% de toda essa perna aqui de alta do mercado americano. Se você corrigir aqui 38%, vai dar mais ou menos aqui nos 12.700 pontos, né, que coincide com esse último topinho aqui aproximado. Então a gente tem tudo aqui para voltar a cair forte no mercado americano, e isso pode fazer com que o Ibovespa caia também. Então vale a pena observar. Eu vou colocar aqui no gráfico diário, né, para ver o que aconteceu. No gráfico diário, o que é que acontece? Eu tenho o mercado americano fazendo esse movimento aqui, né, todos os fundos ascendentes, né, aqui foi uma lateralização, depois a gente consegue romper esse último topo. A gente rompe aqui no começo, aqui, finalzinho de 2013, a gente rompe e aqui a gente volta a cair. A gente está trabalhando agora em cima desse último patamar, desse último topo rompido, que era uma resistência e agora vira suporte. Se a gente voltar a subir e voltar a cair, a gente pode estar armando aqui no gráfico do Dow Jones um ombro, cabeça, ombro. Esse ombro, cabeça, ombro vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma seta, né? Se a gente fizer aqui uma subida, a partir daqui a gente voltar a cair, então a gente vai ter aqui mais ou menos o quê? Um ombro, a cabeça e o segundo ombro formado, que se for perdido essa região aqui, a gente tem tudo para pegar essa altura aqui, que é a altura da cabeça, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar.
Não, eu tenho que colocar essa altura aqui expandida para baixo, ou seja, dos 15.700 até os 16.500, aproximadamente 800 pontos, a gente tira aqui para baixo. Então vai ser 14.000, 13.900 pontos aproximadamente. Então a gente vê que a gente tem uma queda bastante intensa aqui no mercado americano. 15.700 até 14.900 aproximadamente. Então a gente tem essa região aqui como alvo. Então se eu fosse apostar aqui, eu apostaria aqui ainda nessa movimentação aqui para o mercado americano. Inicialmente, né, obviamente. Isso são só conjecturas, né? Conjecturas aqui a gente só está dizendo o que, é que pode acontecer. Cada um vai ter sua estratégia e vai se achar melhor comprar. Eu colocaria um stop nessa operação de compra, porque se o mercado realmente fizer isso aqui lá nos Estados Unidos, a gente tem tudo para cair forte. Obviamente que se o mercado estiver fraco, nem isso ele vai fazer. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai cair direto para os 14.900 para buscar esse último fundo aqui, que é o último fundo de suporte. Esse aqui é o suporte inicial do Dow Jones, então a gente fica de olho, porque se lá cair aqui, pode cair também. Também olhando para o mercado americano, aqui o S&P 500, vou colocar aqui. Então o S&P está dentro ainda de uma tendência de alta, né? Quem conhece a análise técnica, a gente tem topos, aqui um topo acima do topo anterior, esse topo acima do topo anterior, esse topo acima do topo anterior, e a gente tem topos acima dos topos anteriores, assim como a gente tem fundos também aqui, né, acima do fundo anterior. A gente vê que a gente estava com sempre o fundo acima do fundo anterior, a gente deixou esse último fundo aqui, só que a gente está formando agora um fundo que está na mesma altura que o fundo anterior, ou seja, a tendência já não está numa alta tão forte. Então a gente já começa a pensar numa baixa. A mesma coisa que aconteceu no Dow Jones pode acontecer também aqui no S&P 500. No S&P também a gente pode ver o seguinte, uma formação de bandeira, com um mastro aqui e aqui uma bandeira se formando, e a partir daqui a gente pode cair, e aí vai ser toda a altura aqui, né, todo o mastro expandido para baixo a partir desse último fundo. Então o que vai dar também uma movimentação aqui bastante baixista para o Dow Jones. Então a gente tem toda essa baixa aqui, né, essa perna de baixa, de queda. A gente pode acontecer o quê? A gente pode tirar essa linha daqui e colocar aqui para baixo. Então a gente vai ter um alvo aqui em 1.700 pontos, o que daria aqui uma boa queda ainda no S&P 500. Obviamente que isso aqui é uma conjectura, somente no gráfico mensal do S&P a gente está bastante, assim, subiu, o mercado subiu muito também, né? E a gente deve ficar de olho no mercado, porque a gente tem esse último topo, esses dois últimos topos aqui, que é uma região de resistência. A gente vê que a gente bateu aqui no ano de 2000, foi aqui no ápice do mercado lá na bolha da Nasdaq. Depois a gente bateu aqui novamente em julho de 2007, onde foi a bolha lá do subprime. E agora a gente conseguiu romper essa resistência. Então, uma resistência rompida vira suporte. Então, a gente tem tudo aqui para, se a gente voltar a cair, encontrar uma região de compra nesse patamar. Então, por isso que eu não sou comprador agora no Ibovespa. Eu aguardo aí um recuo para os próximos meses, próxima semana. Se for colocar aqui o gráfico do Ibovespa, o que é que eu vou observar? Vou observar aqui a média de 6, que é a média que eu trabalho, está abaixo da média de 26. Na última semana, né, eu tinha traçado aqui as retrações de FIBO. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vou colocar aqui o gráfico mensal, é melhor. Então a gente já estava observando isso, toda a perna de alta. Então a gente traçou as retrações de FIBO, a gente tinha respeitado aqui as retrações. 50%, a gente perdeu a retração de 50%, a gente já buscou aqui a retração de 68% de FIBO, toda essa perna aqui de alta. Então aqui tem a retração, e agora a gente tem uma semana de queda com 7,51 pontos. E o que é que eu espero para o Ibovespa nas próximas semanas? Se o Ibovespa perder aqui, ó, essa região, que é a retração de 68% de FIBO, a gente tem tudo para buscar aqui os 30 mil pontos, infelizmente, né?
Obviamente que a gente está trabalhando dentro de um canal de baixa e a gente vai buscar inicialmente 45 mil pontos. Conforme eu já comentei nos últimos vídeos, né, eu já venho falando dessa queda do Ibovespa há muito tempo. Então, o que é que eu enxergo aqui? Enxergo aqui as expansões de Fibonacci, né, desde esse último topo até esse último fundo aqui, até esse último topo intermediário, e aqui eu tenho os alvos. O alvo de 47.643 pontos aproximadamente já foi atingido. E esse alvo aqui eu falei no vídeo, né? O vídeo que eu fiz no começo de janeiro, a primeira semana de janeiro. Então, aqui eu também fiz um vídeo em dezembro, as razões que me levaria a acreditar que o mercado ia cair muito. E até agora foi isso que aconteceu, né? Nenhum vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei que o Ibovespa deveria repicar e depois voltar a cair. Continuo aqui achando que a gente pode até ter um repique nas próximas semanas, mas o alvo aqui é 45 mil pontos, que é 100% de toda essa perna aqui de baixa, expandida para baixo. É uma expansão alternada de Fibonacci, tendo o alvo de 45 mil pontos e o último alvo 40 mil pontos, que é expansão de 161 de Fibo. Então, o Ibovespa tem tudo para buscar esse último fundo aqui, que é o fundo do 12 de julho. E por que eu também tenho outro ponto aqui para confirmar isso? É o seguinte, o IBX, o que é que acontece no IBX? O IBX, a gente já está aqui caindo, né? E está fazendo a mesma movimentação aqui, deixou um candle aqui de indecisão. O IBX é o IBRX, né? As ações mais fortes da bolsa. Então eu começo a ficar comprador somente se a gente conseguir romper a máxima das duas últimas semanas. Assim como aqui, ó. Se eu conseguir romper a máxima dessas duas últimas semanas, hoje está aqui em 49.600 pontos, aí eu começo a pensar em alguma operação de compra de repique. Mas, vale lembrar, o Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa de longo prazo. A gente vê toda essa alta aqui. Agora a gente cruzou aqui as médias, novamente a gente cruzou para baixo, média de 6 abaixo da média de 26, média de 6 apontando para baixo. Tem tudo para perder esse último fundo e eu não gostaria de estar comprado numa situação dessa. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou falar sobre as ações aqui de position. Ou não, tem muita ação aqui, eu vou fazer outro vídeo agora, vídeo de position. Acesse aí o Facebook Vou Investir na Bolsa e curtam aí a nossa página para ter acesso a mais informações aí sobre o mercado. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Clique em gostei e se inscreva nesse canal.